Deus reservou um tempo especial para ele. O sábado é o 7º dia da semana, é o dia de adorarmos a Deus. Ele não disse que poderia ser qualquer dia. Ele reservou um dia especial e neste dia há uma bênção reservada para nós. A Bíblia mostra o sábado como o dia de Deus. Este é um dia especial. Vejamos o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor. Muito bem, hoje nós iremos estudar o dia do Senhor. Vamos para as perguntas. O que fez o Criador no 7º dia após ter criado aí o mundo? Que dia é o 7º da semana? Para quem foi feito o sábado? O que costumava fazer Cristo no sábado? Que dia guardaram as santas mulheres após a morte de Jesus? Em que dia especial os apóstolos pregaram o Evangelho anos depois da ressurreição de Cristo? É permitido praticar obras de caridade e de misericórdia aos sábados? Então, esta é as respostas às perguntas. Então, esta é as perguntas e a Bíblia irá responder cada uma delas para nós. As passagens que vamos ver sobre o dia do Senhor, ela se encontra em toda a Bíblia. Então, em toda a Bíblia você vê várias passagens que falam do dia do Senhor. Não só o Antigo Testamento, mas o Novo está repleto. Então, nós iremos agora para o estudo da Palavra de Deus como tema o dia do Senhor. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que fez o Criador no 7º dia ao terminar a criação do mundo? O que fez Deus? Qual foi, após terminar o mundo, o que Deus fez? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, tem a nossa resposta. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, após Deus ter terminado aí o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. E a Bíblia diz que ele santificou e descansou e abençoou, este dia. Então, nós temos aqui a resposta. Então, nós vamos para a segunda pergunta. Em que dia é o 7º da semana? Vamos saber na Bíblia, porque às vezes as pessoas dizem que o 7º dia da semana é o domingo. Mas falando claramente, sem rodeio, sem estar fazendo arranjo, direto no assunto. Quando a gente lê o texto bíblico, ele já fala direto. Então, vamos para a Bíblia. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 10, lá tem a resposta. Então, vamos lá. Êxodo 20 e o versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, acabamos de descobrir aqui, que dia é o 7º da semana. A Bíblia afirma, mas o 7º dia da semana é o sábado. Amém? E nesse dia, nós vimos aqui que nem tu, nem teu filho, nem tua filha, ninguém pode trabalhar no dia de sábado. Amém? Isso é ordem de Deus. Então vamos para a próxima pergunta. Para quem foi feito o sábado? Deus fez o sábado para quem? Só para uma determinada nação? Só para um povo? Como é que funciona? Vamos para a Bíblia. Lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, tem a resposta. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Amém? Então, nós temos a resposta. Deus fez o sábado por causa do homem. Ele ainda diz o contrário, Não o homem por causa do sábado.
Amém? Essa é a resposta. Deus fez o sábado por causa do homem, que o homem precisava descansar, porque assim como Deus descansou. Só para explicar um pouco sobre o que Deus descansou, Deus não descansou porque ele estava cansado, certo? Mas sim, tudo que Jesus fez foi para dar o exemplo também. Deus, tudo que ele fez foi para dar o exemplo para nós, não porque ele se cansou, mas sim para dar o exemplo, como homem trabalhador, como alguém que trabalha 6 dias, mas no 7º tem que descansar, certo? Agora nós não, a gente se cansa. A próxima pergunta é o que costumava fazer Cristo no dia de sábado? Qual era o costume de Jesus? Então vamos para a Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora o criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. O que é para você? O que é uma coisa costumeira, costumosa? O que é costume para você? Imagine qual é o costume das donas de casa. Costume é aquilo que você faz direto, né? Você é acostumado a fazer, certo? E o costume das mulheres de casa, cuidar de casa, a mesma coisa, lavar o mesmo prato, os homens, trabalhar, certo? É costume, certo? E Jesus tinha um costume. Qual era o costume de Jesus? Era ir para a igreja todos os sábados. Quando dava o horário, ele ia para a igreja adorar o Senhor, adorar seu Pai, pregar a mensagem. Amém? Esse era o costume de Jesus. E qual é o seu costume? É de ir para a igreja aos domingos ou ir para a igreja aos sábados? Sabe que Jesus deixou o exemplo para nós. Não adianta eu querer seguir o exemplo de Jesus de um jeito, aí eu depois vou seguir do meu jeito. Não, nós temos que seguir Jesus e fazer do jeito que ele nos pede. Às vezes as pessoas dizem assim, não, vamos seguir os passos de Jesus, vamos seguir o exemplo de Jesus. Mas tão pouco sabe que seguir o exemplo de Jesus também é ir para a igreja aos sábados. Sinagoga é igreja, certo? Se você quiser seguir o exemplo de Jesus, guarde o sábado, porque isso era o costume dele. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é: que dia guardavam as santas mulheres mesmo após a morte de Cristo? No livro de Lucas, capítulo 23, o versículo 54 e o 56 diz: E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o túmulo e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiaria e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Amém? As mulheres, agora eu falo com você, mulher, as discípulas de Jesus, as mulheres que seguiam o Mestre e obedecia a Jesus, ela obedecia em todos os aspectos. Não só em obedecer o que Jesus falava, mas quando você crê em Jesus Cristo, você segue os passos dele e você crê também naquilo que ele fazia. O que Jesus fazia era guardar o sábado, certo? E essas mulheres faziam o quê? Elas guardavam também o sábado. Por quê? Porque o seu mestre ensinava para elas. Então nós vimos aqui até o presente momento que estamos aqui estudando sobre o dia do Senhor. Segundo a Bíblia, o dia do Senhor é o sábado. Amém? Então, guarde o sábado, porque isto é orientação divina de Deus. Amém? E a próxima pergunta é: em que dia especial os apóstolos pregavam o Evangelho anos depois da ressurreição?
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44, tem a nossa resposta. No dia seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Já no livro de Atos dos Apóstolos, mais em diante um pouco, 18, versículo 4 diz assim: E toda a cidade, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Todos o quê? E todos os sábados. A primeira num sábado afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, resumindo, naquela época as pessoas fechavam os seus comércios, então era algo especial para as pessoas. Por quê? Porque as palavras de Cristo ali, Jesus tinha morrido, ainda estava fresquinha, a pessoa ainda guardava o sábado. E depois foi aí surgindo muitas coisas, foram mudando, e aí passaram aí a guardar o domingo. Isso aí é um outro estudo mais profundo sobre a mudança, que as pessoas começaram a guardar o domingo. Mas vamos para a Bíblia, vamos aqui. Então nós vimos que quase toda a cidade apareceu, estava presente para ouvir a palavra de Deus, e afluiu quase toda a cidade. E todos os sábados, tinha várias pessoas. Então a Bíblia fala que não é o domingo, mas sim o sábado, porque o sábado ele é bíblico. Amém? Então vamos para a próxima pergunta. Aqui tem uma pergunta que às vezes as pessoas que não entendem sobre a guarda do sábado, fala que nós adventistas, se tiver alguém caído no buraco, a gente deixa morrer lá e não tira. Já me deparei com essas perguntas, do qual não é verdade. O que as pessoas às vezes falam muito da igreja é porque não conhecem os princípios da igreja. Claro que não, jamais nós devemos deixar lá o seu amigo, até seu inimigo no buraco, deixar ele morrer lá, esperar passar o sábado. Claro, isso aí para nós adventistas não existe, porque Jesus vai dizer algo maravilhoso para mim, que ele já disse, e também para você, que se porventura aí você não entende. Mateus capítulo 12 e o versículo 11 e o 12. E diz assim: E ele lhe disse: Qual dos vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cai numa cova, não lançará mão dela e levantará? Pois quando mais vale um homem do que uma ovelha, por consequência, é lícito fazer bem aos sábados. Amém? Qual é o que vale mais? É uma ovelha ou é um ser humano? Qual é o que vale mais? Um cavalo ou um homem? Qual é o que vale mais? Uma galinha ou um homem? Qual é o que vale mais desses? Me responda. Exatamente era isso aí que Jesus estava chamando a atenção das pessoas. Que nós, ser humano, a gente vale mais do que um animal. Não fará esforço para tirá-la. E logo embaixo Jesus diz assim: é lícito fazer o bem aos sábados. Então, se eu estou indo para a igreja, tem alguém dentro do buraco pedindo socorro, e eu vou para a igreja no sábado, eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar a pessoa do buraco. Por quê? Porque Jesus disse que é lícito fazer o bem. Então, estou fazendo mal ou estou fazendo bem? É óbvio que eu estou fazendo o bem. Então, eu posso tirar sim. E não estou pecando, não estou transgredindo. Às vezes você está muito fechada no seu mundo. Você não quer compreender o texto bíblico do jeito que ele afirma. Mas a Bíblia afirma para mim e você pode e deve fazer o bem ao sábado. O bem e não o mal. Amém? Quando os discípulos estavam colhendo espiga de milho, todos eles estavam com fome.
O que foi que Jesus fez? Ele proibiu? Não, porque os homens estavam todos com fome e passaram a colher espiga de milho. Jesus não proibiu. Por quê? Porque ele disse que é lícito fazer o bem. Então ele estava apenas saciando a sua fome. E Jesus não o proibiu. Amém? Por quê? Porque vale mais um homem do que um animal. Então nós vimos aqui que faz bem para o homem. Então guardar o sábado é algo especial. Esse texto da Bíblia, essa passagem, o dia do Senhor, falando sobre o sábado, gente, eu tenho várias passagens, como para nós não fazer um estudo mais prolongado, eu resumo um pouco, certo? Mas não estou passando só isso daqui porque tem só esse daqui, não. Você sabe que tem vários textos, tem textos muito polêmicos, que eu também explico. Nos meus vídeos aqui no meu YouTube já tem um pouco de explicação lá também, de Gálatas aí, textos que às vezes as pessoas não entendem e interpretam o texto errado. Mas aqui é um estudo que eu não quero me demorar muito, porque toma muito tempo, certo? Para quem está assistindo, às vezes tem pessoas que assiste, vê o vídeo que é muita duração, acaba não assistindo, né? Mas quero fazer um estudo mais rápido e objetivo. Amém? Então este é o estudo de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você é um guardador do sábado, continua firme e forte. Se você não é, eu peço, meu amigo, que você possa aí guardar, porque se você guardar, você está seguindo o exemplo de Jesus. Amém? Então vamos para a minha decisão e para a sua decisão. Então vamos lá. Você reconhece que o sábado é o dia do Senhor? Se você reconhece, você diga amém. E você quer seguir o Senhor guardando o dia que a Bíblia fala que é o sábado? Se você deseja, você diga amém, certo? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa ajudar a sua compreensão mais e mais sobre a Escritura. No próximo estudo, vamos ter um outro encontro.